Alô, Viguetes, vamos continuar aprendendo alemão naturalmente. Nível básico A1 no portal da VHS, na VHS. Estamos na lição 7, intitulada Na Cidade, na parte 11. Desça na Câmara Municipal. Sempre é bom eu frisar que eu não sou professor de alemão, sou apenas um aprendiz como você. Estou compartilhando aqui o meu aprendizado. E aqui em cima tem a playlist completa desde a primeira lição, para você acompanhar aí na sequência. Vamos lá então, los geht's? Prosseguindo no portal da VHS, Learning Portal, portal de aprendizagem, lições, lição 7, parte 11, desça na Câmara Municipal. Wie komme ich zum Rathaus Altona? Rathaus, Rat vem do verbo raten, que é conselho, vou aconselhar. Raten. E house é casa, casa de conselho ou a Câmara Municipal, onde ficam os conselheiros. Então aqui nós vamos ouvir o áudio e vamos selecionar as respostas corretas. Entschuldigung, wie komme ich zum Rathaus Altona? Fahren Sie am besten mit der S1 und steigen Sie am Bahnhof Altona aus. Dann können Sie zu Fuß gehen, es ist nicht weit. Oder Sie fahren noch eine Station mit dem Bus. Zum Beispiel mit der Nummer 15. Eu acho que para descer, né? Vamos ouvir de novo? Eu entendi ele falando que você pode ir de ônibus, né, e também a pé, se fosse. Entschuldigung, wie komme ich zum Rathaus Altona? Fahren Sie am besten mit der S1 und steigen Sie am Bahnhof Altona aus. Okay. Dann können Sie zu Fuß gehen, es ist nicht weit. Oder Sie fahren noch eine Station mit dem Bus, zum Beispiel mit der Nummer 15. Bem no comecinho ele já fala, fahren Sie am besten mit der S1, ou seja, vá você de forma melhor com o S1. É o Straßenbahn, né, que é o tipo um bonde. E aí ele fala, steigen Sie, esse steigen Sie é o verbo aussteigen, que ele é separável, veio o aus aqui para o final da frase. Aussteigen, que é descer. Einsteigen é entrar, ein. Se aqui for um ein, seria entrar, einsteigen. E aussteigen é descer. Na estação Altona. Aí depois ele fala, dann, que é então, dann quer dizer depois, então, depois, seguindo, né, dann. Você vai de a pé e não é muito longe. Ou você pode ainda pegar mais uma estação de ônibus, foi o que eu entendi aqui. Entschuldigung, ich suche das Rathaus Altona. Ah, das ist einfach. Gehen Sie hier rechts und dann immer geradeaus. Dann sehen Sie das Rathaus Altona. Dankeschön. Certinho, weiter. Fahren Sie mit der S1. É a frase lá que a gente viu no comecinho, né? Imperativ, Sie form. Vamos lá. Vamos recapitular. As frases afirmativas em alemão, o verbo, ele tem uma posição rígida, sempre na segunda posição. Então essa é uma regra sem exceções. Frases declarativas ou afirmativas, né? Frases interrogativas, tem duas opções. Ou você começa com os pronomes, que são chamadas de V-Frage, que são os pronomes que começam com a letra W, né? V em alemão, no caso wo, woher, wohin, wie viel, enfim, as perguntas todas começam com a letra V. Ou você pode começar uma pergunta com o verbo. Aí seria as tais das Ja e Nein Frage, que você responde sim ou não. Tipo, estuda você agora alemão? Então vai começar com o verbo estudar. E no caso do alemão, a regra é que o verbo será sempre na primeira posição. E agora nós temos uma terceira regra. Aqui, ó, fahren Sie. Então aqui está começando também com o verbo. Tá? O verbo não está na segunda posição, aqui está o sujeito. Então aqui é uma frase imperativa ou uma frase imperativa. Você pode estar dando uma ordem ou um conselho. Tá? Fahren Sie, ó. Vá você com o S1. Tá?
Ó, imperativo, a forma do imperativo, você usa o verbo como se fosse no infinitivo, na posição 1. Ó, Verbe auf Position 1. Aqui, ó, fahren Sie am besten mit der Straßenbahn. A Straßenbahn é a abreviação de S. E no caso, o 1 é a linha, né? Linha 1, S1. Vá você de forma melhor, am besten, com o Straßenbahn, que é o bonde, né? Vá você, então, a pé, zu Fuß. Aqui não é o verbo ir também, igual wie geht's, né, como vai, mas só é aplicado isso aqui quando você vai a pé, zu Fuß. E esse Fuß aqui é o mesmo do Fußball, tá? Futebol. E o fahren, como nós vimos, é quando você está usando alguma máquina, uma bicicleta, uma moto, um carro, um avião, aí você usa o verbo fahren. Então aqui, como é uma frase imperativa, né, um conselho, no caso, você vai começar com o verbo. Fahren Sie mit der S1 bis Rathaus Altona. Então, vá você com o S1 até, bis é até, né, a Câmara Municipal de Altona. Aqui, ó, gehen Sie, vá você aqui à direita, hier, rechts, direita, e então a segunda zu weit, se fosse 2 seria zu weit, né? Zu weit seria 2. Quando termina com esse T, são números ordinais. Tipo, primeiro, segundo, terceiro é um número ordinal. Então aqui é zu weit. Se fosse 3 seria dritte. Straße links, então na rua esquerda. A segunda rua esquerda aqui. A segunda rua esquerda. Vá você, ou vá o senhor, né? Porque aqui é o formal, tá vendo o Z com letra maiúscula? Vá o senhor. Então, ainda uma estação com o ônibus. Prontinho. Então, nós estamos aprendendo aqui a terceira regra da estrutura das frases, né? A primeira, frases declarativas, nós vimos no comecinho do A1, que o verbo sempre está na segunda posição. A segunda regra, em caso de perguntas, as Ja, Nein, Fragen, o verbo é na primeira posição, se não estiver começando com pronome, né, não for uma V-frage. E agora a terceira regra, frases imperativas, o verbo fica na primeira posição. Einsteigen, abbiegen. Abbiegen, esse ab é a partir. Agora biegen eu esqueci o que é. Bora dar uma olhadinha no dicionário? Só para termos certeza. Virar, dobrar. Abbiegen. Abbiegen. Ok. Bora ver se existe só o verbo biegen, sem o ab. Encurvamento, dobragem. Biege, deve ser tipo curva, né? Biege. Que é o biege. Encurvar, flexionar, o verbo biege. Se biegen, o verbo é encurvar, dobrar. Tá aqui embaixo, ó, curva. De biege. Biege é curva. E a biege é dobrar, né? Beleza. Tem lógica. O que você vê na imagem? Então vamos aprender aqui vocabulário. Aussteigen. Aussteigen, tá saindo, ó. Aus. O verbo aus. Woher kommen. Aus. Tá? Então, aus é da ideia de sair. Então é aus. Aussteigen. Será que eu escrevi certo? Será que é 2S aqui? É 2S. Aussteigen. Uma coisa interessante em alemão. Em português, quando tem palavras compostas, né? Geralmente, quando é contração de palavras, às vezes a gente tira alguma letra, né? Em alemão, não, mantém todas as letras. Você vai ver palavra até com 3S seguido, assim. Por isso que quem não conhece, né, a estrutura do alemão se assusta, mas tem uma lógica e é mais simples. Você não precisa estar tirando, colocando letra. Aussteigen é uma palavra só, porque o verbo é descer do ônibus, né, o sair. Mas ele juntou o aus com o steigen. E aqui, como é entrar, você vai colocar ein. Ein é de entrar. Einsteigen. Bora ver? Einsteigen. Isso mesmo. Einsteigen. Como é um verbo separável, quando você vai falar que você desceu do ônibus, a pessoa tem que esperar você terminar a frase para saber se você desceu ou se subiu. Também o verbo ligar, schalten, né? Tem o ausschalten e einschalten.
Tipo, você ligar a lâmpada ou desligar a lâmpada. Aí quando você vai conjugar na frase esse ein ou aus, vai pro final. Umsteigen. Umsteigen. A gente usa essa preposição para horas, né? Aí é uma coisa boa para a gente memorizar. Horas, se você vê o relógio analógico, ele faz um círculo, né? Então, sempre quando estiver usando essa preposição aqui, dá essa ideia de algo circular ou algo contínuo, tá? Então, no caso aqui é umsteigen. Você está tipo saindo de um e entrando no outro. Umsteigen. Então, esse ele dá a ideia de continuidade. Ó, o aussteigen, você estava dentro e foi para fora, né? Então, você estava em uma posição A e foi para a posição B. Einsteigen, você estava fora e foi para dentro. Então, você entrou. E já o umsteigen, você estava tipo aqui no trem e foi para outro trem. Então, está no mesmo nível hierárquico, né, vamos dizer assim. Você só mudou. Existe também o verbo wechsel, que é trocar, mas aí já tem outros significados. Tipo trocar moeda, trocar dinheiro, né? Wechsel. Você vai substituir um objeto A por um objeto B. Nesse caso aqui, você está só mudando de um ônibus para o outro, saindo e entrando. Então você usa umsteigen. E aqui? Abbiegen. Abbiegen. Nós vimos que big é curva, né? Abbiegen. Deixa eu escrever certo. Abbiegen. Biegen é o verbo encurvar, entortar. Abbiegen é partir para a curva, né? Mais ou menos isso. Aí você tem que complementar, né? Se é rechts ou links, né? Direita ou esquerda. Certinho? Então estamos aprendendo aí vocabulário. Steigen Sie hier aus. Ó. Então você vai descer aqui. Ó. Vai descer. Quando a gente está iniciando no alemão é complicado, né? Porque você vê Steigen, mas você não sabe ainda se é Einsteigen, se é Umsteigen ou se é Aussteigen. Então você não sabe se é para descer, para trocar ou para entrar. Aí você tem que gravar esse Steigen aqui na sua mente, ver o complemento da frase, às vezes tem um complemento longo da frase. No caso aqui está curto, né? O senhor aqui. Aí descer, ó, Aussteigen. Então isso aqui eu acho que é a parte mais difícil na conversação em alemão. Esses verbos separáveis, né? Porque você tem que montar a frase inteira na sua cabeça e a gente não está habituado com um verbo com dois pedaços assim. Ainda mais verbos parecidos que podem ter significado diferente. Não dá para você deduzir, só quando chegar lá no final da frase é que você vai saber o significado do verbo. Ó, trennbare Verben. Trennbare é verbos separáveis. Trennbare, eu sei que é separável. Bora olhar no dicionário. Tem outros sinônimos. Separável, só tem esse significado. Separável. Trennbare. Será que existe uma palavra bare? Não tem. Eu estou querendo demais, né? Verbos separáveis no imperativo. Aqui, bem específico, no imperativo. Ou seja, você vai começar com o verbo e terminar com o verbo a frase, quando é imperativa. Tipo aqui, aussteigen. Steigen Sie an Stadthaus aus. Então, o senhor desce na prefeitura. Tá? Casa da cidade. Haus casa, né? Stadt é cidade. Tá? Então deve ser prefeitura. Stadthaus. Einsteigen. Steigen Sie hier in die Straßenbahn ein. Tá? Então você vai entrar no Straßenbahn aqui. Tá? Vai embarcar, né? Entrar. Umsteigen. Steigen Sie an Alexanderplatz in die U2. Então aqui na Alexanderplatz você vai trocar de veículo, né? Se tiver de ônibus ou de trem, você vai mudar de um para o outro. Umsteigen. E abbiegen, biegen Sie hier rechts ab. Abbiegen, ou seja, vire aqui à direita. Agora vamos, assim, escrevendo na parte de ortografia fica fácil.
tá? Porque a gente já sabe aqui a lógica, né? Então a gente sabe que é um verbo separado, fica fácil. Como aqui é imperativo, vai começar com o verbo, a segunda posição vai ser o sujeito e a parte separada vai para o final. Porque não precisa nem pensar, né? Agora, conversando e falando de forma rápida no dia a dia, aí já vai exigir um pouco de treino. Porque para nós falantes de português é uma novidade, né? O Trennbare Verb. Steigen Sie da vorne in den Buslinie 5 ein. Então, ein eu sei que é entrar, né? Entre o senhor, na frente, vorne eu acho que é na frente, do ônibus na linha 5. Vorne, deixa eu ver se tem outra tradução, acho que é frente. À frente, avante, diante. À frente, né? Biegen Sie an der Kreuzung links ab. Então a gente sabe que a biegen, que é virar a esquina, né? Vira a esquina o senhor no cruzamento, à esquerda. Tá? No cruzamento à esquerda. Beleza. Steigen aqui é então sabe que vai trocar de... A gente vai trocar de transporte, né? De um para o outro. Steigen Sie dann an der Haltestelle Mehringdamm. Aqui são 3 palavras, ó. Mehringdamm. No caso aqui é um nome próprio, né? Mas foi formado de 3 palavras. Ring é anel. Damm, eu não sei o que é damm. Será que tem algum significado em alemão? In die U6 Então aqui Haltestelle é parada, na parada, que é o nome da parada, Mehringdamm. E aí você vai entrar no U6. Vai sair do onde você está e vai entrar no U6. U6. Steigen Sie an der nächsten Haltestelle aus. Então, aus é descer. Esse que é o problema. Se a pessoa fala para você numa conversação, aí no finalzinho você entendeu o que é para descer, mas você esqueceu já. Eu esqueço rápido, eu esqueci o que ele disse no começo da frase, aí já complica. Eu esqueci o nome da parada, já. Então isso que é ruim para quem está iniciando alemão, né? Com esses verbos separáveis. Quando é uma frase curta, tipo aqui, ó, Steigen Sie hier aus, fica fácil, né? Mas nem todas as frases são curtas, então aqui pode ter um monte de coisas aqui entre o começo e o final da frase. Aqui pode ter local, pode ter horário, pode ter alguma outra, um advérbio aqui, enfim, a frase pode ser comprida, e aí para você ligar uma coisa na outra, complica um pouco. O alemão, como ele já nasce com esse idioma, ele não consegue entender a nossa dificuldade, né? Porque já é uma coisa natural para ele. Porque ele começou com Steigen, ele já espera uma coisa no final, mas não dá para deduzir. Em português, ou no Brasil, principalmente quando a gente está conversando, você pode observar que é comum a gente interromper ou já falar por cima da outra pessoa porque a gente deduz qual vai ser o final do raciocínio dela. Ela começou a falar uma frase, você já sabe mais ou menos como é que ela vai terminar aquela frase. A gente consegue deduzir, né? Aí por isso que a gente fala um em seguida do outro, aquelas conversas animadas. Às vezes a pessoa nem terminou de falar, a gente já fala por cima. Mas em alemão isso não é possível. Aí a gente sabe que a cultura é diferente, né? E tem esse estereótipo que o alemão é mais educado e tudo. Mas pelo que eu estou vendo agora, o idioma ele força a pessoa a ser assim. Então chegando aqui você vai acabar se aculturando, vai ter que esperar a pessoa terminar de falar para ver se ele falou aus, se ele falou ou se ele falou ein, para que você entenda o que a pessoa está dizendo. Tá? Então o próprio idioma ele força esse tipo de comportamento. Né? Então agora é a parte 5 de 5, parte final da lição de hoje. Gehen Sie bis zur Kreuzung. Vá você até cruzamento. Agora nós vamos treinar a ortografia, vamos escrever, né? Die erste Straße links Sie nehmen. Então, como é imperativo, nós vamos começar com o verbo nehmen, letra maiúscula, porque é começo de frase. Aí o sujeito, que é o Sie. E agora, aqui eu acho que pode colocar inteiro, né? Do jeito que está aqui. Vou só copiar e colar, não vou nem escrever.
Aqui tem umas. Ó, pegue você a primeira rua à esquerda. Ok. Aqui também, gehen. Agora eu vou escrever tudo. Tanta preguiça assim estar copiando. Gehen Sie. Observe que o pronome aqui está sempre no formal, tá? Tem também imperativo, acho que talvez na próxima lição devemos ver isso, imperativo informal. Nós estamos vendo nessa lição apenas o formal, por isso que o Sie aqui, o senhor ou senhora, está em maiúsculo. Gehen Sie bis zur Ampel. Vá você até o semáforo. Ampel é o semáforo. Importante aqui o verbo gehen quer dizer que a pessoa está indo a pé, não está de carro, né? Se fosse carro seria fahren. Agora aqui, steigen, o verbo separável. Então vai ser steigen Sie an Hauptbahnhof. Hauptbahnhof tem abreviação em alemão, tá? Hauptbahnhof, abreviação, eu acho que é HBF. Hauptbahnhof, tá? Você vê no Google Maps, ou enfim, HBF é estação central, Hauptbahnhof. E aqui tem o né, no finalzinho. Aqui, ó, steigen Sie, então começou com o verbo. Como o verbo é separável, o vai ter que vir aqui no final. Beleza. Aí a gente colocou esse complemento aqui, ó. Troque você na estação principal para o 3. Então é essa a orientação. Prontinho, finalizamos a parte 11 da lição 7. Até a parte 12. Tchau!